Olá, galera! Estamos aqui, História, Professor Lugato, CAEP Interativo, para mais uma dica do Enem. Tema de hoje, violência rural e urbana. Afinal de contas, o que não falta nesse país é essas duas situações. Se discute muito nesse país que outros países estão em guerra e que a violência lá é muito grande. Morre-se mais pessoas dentro do Brasil por dia do que em muitas regiões de guerra fora desse país. Então vamos refletir algumas situações que levam a esta realidade. Vamos para o segundo slide. Ora, nós temos aqui uma típica figura, gente, olha que figura, dos cangaceiros. Os cangaceiros que foram considerados pelas autoridades como sendo bandidos e pelo povo, em muitas situações, como se fossem heróis. Os cangaceiros, que é uma figura típica do Nordeste brasileiro, na década de 1920, 1930, até a chegada de Getúlio Vargas ao poder, que vai disseminar este movimento, acabar. E por outro lado, nós também temos uma imagem, tá bom? Aqui, da violência urbana. A violência urbana que está cada dia um pouco maior. Atualmente, um conflito entre, por exemplo, o pessoal do PCC e a Polícia Militar de São Paulo provoca em média aí de 10 a 15 mortes por noite na cidade, por exemplo, de São Paulo. Tá bom? Então, olha só, violência rural, violência urbana. A pergunta é, elas se intercalam? Elas têm ligações? Uma existe devido à outra ou não? Vamos para o outro slide, o slide 3, o próximo slide. Olha só, primeira situação que nós vamos destacar. Vamos pegar o marcador aqui para destacar a relação que existe entre o latifúndio, a grande propriedade, e a marginalidade social. Ora, meus filhotes, esse é um dos poucos países no mundo que se pode ter grandes extensões de terra, enormes extensões de terra, algo assim que chega a algumas situações a 60 mil hectares de terra. O que isso tem a ver com a marginalidade social? Vamos entender primeiro a formação do latifúndio nesse país. A formação do latifúndio nesse país está ligado à estrutura colonial, quando o Brasil começa o seu período de Brasil. Nesse período nós temos a formação da oligarquia agroexportadora atendendo aos interesses do mercantilismo europeu. Nós tínhamos que produzir aquilo que gerava lucro para Portugal. E como nós não tínhamos o metalismo, nós não tínhamos muitos metais preciosos, principalmente no litoral brasileiro, Portugal optou pela lavoura tropical da cana-de-açúcar. Para isso, era necessário criar aqui uma oligarquia para garantir as posses da terra e, ao mesmo tempo, para garantir a riqueza do mercantilismo europeu. Ora, formou-se a oligarquia nesse período e a classe alta ou a elite brasileira está focada até hoje nessa oligarquia. Ora, vamos pensar uma outra situação. Século XIX. Século XIX é o século da abolição da escravidão. Por favor, a abolição da escravidão está ligada à realidade da industrialização no mundo. A realidade da industrialização na Europa. Ora, indústria não rima com trabalho escravo. Indústria necessita de trabalho assalariado para gerar mercado consumidor. Vamos ver, a indústria, portanto, é uma atividade burguesa. No Brasil, essa industrialização europeia provoca, entre outras coisas, o fim do trabalho escravo, só que este fim do trabalho escravo foi realizado através da oligarquia, dos interesses dos latifundiários. Ora, e eles vão fazer exatamente do jeito que lhes convém. Para substituir o escravo, trouxeram um imigrante subvencionado pelo Estado, pago pelo Estado. Ora, e aí vem uma situação engraçada. Até o início da abolição da escravidão, as terras no Brasil eram gratuitas, eram de graça.
A partir de 1850, quando o trabalho escravo começou o seu processo de término, nós começamos a editar a chamada Lei de Terras. Pela Lei de Terras, o trabalho começaria a se tornar livre e a terra começaria a virar propriedade particular. Para quê? Para garantir que o imigrante não tivesse acesso à terra, para garantir que o ex-escravo não tivesse acesso à terra, garantir mão de obra ao fazendeiro e, pasmem, meninos e meninas, garantir a exclusão social do negro. O negro não foi, ou o escravo não foi libertado, o escravo foi demitido, porque ele não se enquadrava mais dentro daquela estrutura industrial. E o escravo demitido do campo teve que fazer o êxodo rural e migrar para as cidades. Portanto, sem dúvida alguma, a violência urbana que nós vemos hoje nesse país está interligada à questão do latifúndio, que expulsa do campo as pessoas que migram para a cidade e não conseguem se encaixar dentro dessa estrutura urbana. Ora, nesse período, a maioria desses escravos migraram para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E vocês lembram muito bem, agora associando a literatura, foram morar nos cortiços. Aloysio de Azevedo muito bem descreveu isso no seu livro, O Cortiço, onde nós vemos as péssimas condições de vida e de higiene nessas moradias. Diante disso, nós vamos ter um Rio de Janeiro proliferado de epidemias, com problemas sociais gravíssimos. E como sendo a capital da República Brasileira, ele precisava ser um Rio de Janeiro mais bonito, mais atraente. Por isso, nós vamos ter uma reforma implementada por Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, junto com o presidente Rodrigues Alves, que vai lá em Paris para ver um modelo de cidade bonita para instalar no Rio de Janeiro. Vendo isso, as pessoas que moravam nos cortiços que fica ali na região litorânea do Rio de Janeiro tiveram que se mudar da região litorânea para os morros, porque lá na região litorânea o aluguel ficou muito caro após a reforma do Rio de Janeiro, após o embelezamento, após a cidade ficar maravilhosa, mas que não conseguia adequar-se à necessidade da população. E para acabar com o problema das epidemias, Oswaldo Cruz foi contratado para fazer a vacinação obrigatória e isso provocou a revolta da vacina, um dos temas que adora cair em vestibular. Então, olha que interessante, o latifúndio provoca o êxodo rural. Os latifundiários fizeram a abolição da escravidão como lhes bem aprovera. Isso trouxeram os imigrantes para substituir o escravo e o ex-escravo foi marginalizado, jogado para fora da sociedade, vivendo em condições horrorosas. E isso tudo, obviamente, que gera violência. Por favor, não confunda marginal com bandido. Marginal é o que vive à margem, é o excluído. Mas daí para bandido, muitas vezes, é muito próximo. Nós temos aí no campo a formação do cangaço, que é uma forma de violência rural gerada contra os latifundiários, contra o coronelismo. Cangaço esse que provocou o aparecimento e surgimento de alguns heróis, entre eles Virgulino Ferreira, Lampião. Cangaço esse que termina esse movimento na década de 30 a 40. Na década de 60 nós temos a formação das ligas camponesas em busca de reforma agrária. Francisco Julião, deputado do Partido Comunista do Brasil, organizou as ligas camponesas que foram desmanchadas durante a ditadura militar. Quando eu estou falando desmanchada aqui, diga-se desmanchada no sentido exato, né? Que muitos desses tiveram até os seus corpos desmanchados durante a ditadura militar. Violência. Já no final da década no início da década de 80, nós temos a formação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST. Em busca de melhores condições no campo, talvez. Tá bom? A ideia é digna. Não sei se a prática é tão boa, mas a ideia é digna. E é claro que o MST também não teve lá seu sucesso, né? Afinal de contas, está lutando contra uma estrutura política desse país, uma estrutura oligárquica desse país, que é cinquentenária aí, ou muito mais que isso.
Moçada, nós também temos aqui a situação das cidades, os morros e periferias ocupados por esses marginais. Ah, por favor, esqueci de um detalhezinho aqui que é bom lembrar. Quando houve esse êxodo rural e foram para o Rio de Janeiro, após a reforma do Rio de Janeiro, essas pessoas moraram ou tiveram que deixar a região mais baixa do Rio de Janeiro e morar lá nos morros. O primeiro morro ocupado tinha o nome de Morro da Favela. Por isso essa designação dessas casinhas amontoadas como sendo favela até hoje. Bom, esses morros e periferias condensou essa população marginalizada. E nesses morros e periferias, hoje, com certeza, nós temos, de certa forma, em muitos deles, o império do narcotráfico. Narcotráfico esse que coexiste, convive com o morador no dia a dia do morro. E, de certa forma, muitos desses moradores do morro respeitam muito mais os narcotraficantes do que mesmo as autoridades. Da mesma forma que lá no período do cangaço, os moradores do Nordeste respeitavam muito mais os cangaceiros do que mesmo as autoridades da época. As autoridades sempre foram vistas com um olhar negativo diante disso. E nós temos muitos desses narcotraficantes hoje como quase heróis, passeados aí muito próximo ao cangaço, tá bom? Então, olha só. Violência urbana existe, sim, mas muito mais provocada por uma estrutura agrária exportadora que produziu uma oligarquia que, de certa forma, impulsionou essas pessoas do campo a viverem na cidade de forma marginalizada. Então, por favor, as enxadas paradas no campo provocam as cidades inchadas e paradas. Problema sério para que a gente possa resolver. Mas agora o problema maior é entender esta aula, entender essa dica e passar nesse Enem para estarem dentro das melhores universidades, que a gente só consegue mudar esta realidade se a gente tiver conhecimento. Muito obrigado, moçada, e rumo à vitória. Obrigado.